A tão temida prova da OAB, né? Que é a temida prova, né? A gente conversou, você falou para mim que a prova da OAB, na verdade, não é o bicho de 7 cabeças, né? Mas me fala, quando que o aluno pode fazer essa prova? Quando que ele está apto a fazer essa prova? E como que é essa prova, professor? Então, hoje a gente tem basicamente aí 2 requisitos para ser advogado. Um, ser graduado em Direito, certo, e o outro, ter sido aprovado na prova da OAB em até 1 ano de formado, né? Então, 1 ano para trás da tua formatura, ali começando no 9º período, você pode já começar a fazer a prova. Então, a partir do 9º período, você já faz a prova da OAB, for aprovado, você tem ali esse prazo para pedir a tua diplomação e se tornar advogado. O que acontece? Prova da OAB, uma prova dividida em 2 fases. Primeira fase, você vai trabalhar com 80 questões objetivas de todas as áreas do direito. Então tem lá uma divisão, dividido o número de questões por área: penal, processo penal, administrativo, direito constitucional, trabalho, processo trabalho, todas as áreas do direito. Agora, inclusive, está sendo acrescentado direito eleitoral, previdenciário. São 3 matérias novas. E então você faz essa prova de 80 questões, 4 alternativas cada questão. Acertando mais do que 40 questões, 40 ou mais, você está aprovado para a segunda fase. Perfeito. Segunda fase, você vai fazer uma peça prática, tá? Que é a atuação do advogado, vem a narrativa de um caso, a OAB te dá a narrativa de um caso, e você, na sua atuação como advogado, o que você faria nesse caso? Precisa fazer a peça lá, uma contestação, uma resposta à acusação, alguma coisa nesse sentido, a depender da área que você escolher. Porque é isso, você faz a primeira fase, a primeira fase é igual para todo mundo. Mas a segunda fase da OAB você faz na área que você escolheu. Então, direito penal, direito do trabalho, direito administrativo. E aí é uma prova com essa peça, valendo 5 pontos, e mais 4 questões discursivas valendo 5 pontos. Então, 10 pontos no total. Se você tirar 6 ou mais, você está aprovado. A prova toda é discursiva. Então, 6 ou mais, você está aprovado. E aí, aprovado, você vai poder atuar em qualquer área do direito. Você não precisa atuar exclusivamente naquela área que você fez a prova, porque isso muita gente confunde. Eu fiz em direito do trabalho, eu vou poder trabalhar só em direito do trabalho? Não, você pode ir penal. Eu, por exemplo, fiz em direito civil, mas se precisasse, poderia atuar. Você fez para quê, Wilson? Fez para penal, atua na... O Wilson já tinha esse direcionamento do tutor dele ali, né? Mas muita gente faz para uma área. Até esses dias a gente teve contato com uma professora de cursinho de OAB, ela dá direito do trabalho, deu uma palestra para a gente, dá direito do trabalho e tal, atua nessa área, mas ela brinca que os professores tiravam sarro dela porque ela fez a prova para civil. Então é essa avaliação. E aí, aprovado, você segue tua vida. E você, Ricardo? A dúvida. Está preparado? Está preparado. E para que área que você tem buscado mais? Uma área de afinidade. Isso. Hoje é a área penal, né? Não porque tem o meu professor aqui comigo, mas realmente é uma área que sempre me chamou a atenção, até mesmo porque, como eu falei, quando eu iniciei os estudos, era uma área que trataria só do penal, né? Uma área das carreiras policiais, então vê isso, né? E daí, consequentemente, com o início do meu estágio no escritório de advocacia, o nosso nicho maior lá é a área criminal. Então, consequentemente, a gente começou a ver isso dia após dia, daí conciliava com as aulas, o nosso professor aqui já definiu um rumo para a minha advocacia. E aí, para fazer uma propaganda, que é um marketing nosso, o Wilson falar, é do nosso núcleo de práticas jurídicas, que não é um núcleo comum. Ele tem justamente esse viés aí de preparação prática, né? Exatamente. O Ricardo, na fala dele, ele disse ali, não, a gente quando tem algumas questões mais delicadas, a gente se organiza e se prepara antes, e a ideia do núcleo é um pouco focada nisso. Trazer o aluno o quanto antes para o NPJ, para que o aluno aprenda a peticionar, mas não a peticionar de forma genérica. Quando o aluno for fazer a inscrição no nosso núcleo, a ideia é que ele já diga em qual disciplina ele pretende realizar o exame da OAB. E a partir desse momento a gente já direcionar ele efetivamente para praticar peças dessa área. Então é óbvio que isso demanda um grupo de professores um pouquinho maior, mas agora no início a gente já tem 2 grupos, né, prontos para começar, direito penal e direito de família,
Então a gente vai ter 2 professores atuando dentro desses núcleos, preparando os nossos alunos desde muito cedo para quando chegar lá na segunda fase da OAB, fazer uma prova com naturalidade, porque a prova da OAB não é esse monstro que se desenhou. E a prova da OAB, ela exige o mínimo de uma pessoa que pretende entrar numa atividade dura. A atividade do advogado é uma atividade dura. E o que a OAB cobra ali é o mínimo realmente para você admitir um candidato. E é a diferença do núcleo, porque enquanto outros alunos, ele vai ter feito o cursinho preparatório para a OAB, vai ter praticado aquela peça uma vez, aqui com o Will, se ele precisar fazer uma resposta à acusação ou uma apelação, por exemplo, ele já vai ter feito essa peça várias vezes. Por quê? Porque aqui ele passou um período de estágio focado na área que ele vai fazer. Então ele vai ter, primeiro, que é muito importante para a OAB, a capacidade de interpretar aquela prova e ver qual é a peça, entender e saber qual é a peça, que isso é um problema para muita gente. Às vezes o cara vê o exercício, mas fala, meu Deus, e agora? Que ação será que eu tenho que entrar? E aqui ele já vai ter esse know-how, porque já vai ser uma coisa habitual para ele. E o detalhe, aqui ele trabalha com processos reais. Significa dizer que o grau de dificuldade de um processo real para uma questão da OAB é infinitamente superior. Então o aluno ele recebe aqui uma denúncia feita pelo Ministério Público e ele tem que apresentar uma defesa feita por um profissional habilitado que passou num concurso público. Então o grau de dificuldade é realmente maior. Se ele consegue desenvolver uma peça com base num processo real, uma questão, obviamente, ele vai superar sem maiores dificuldades. Também é praticamente uma tutoria, né? Por quê? Porque esse aluno ele não vai protocolar no processo sem o auxílio do professor. É o professor que vai, olha, aqui precisa corrigir, aqui você precisa mudar isso, argumentar de outra forma. Então, esse teste que ele faz em casa, sozinho lá, não se compara à atividade real com a supervisão de um professor, né? Nunca vai, ainda mais repetidas vezes. Literalmente pega na mão do aluno aqui, né? Ó, tô te pegando na mão, te ensinando do jeito que tem que ser feito, do jeito certo. E o bacana é que é assim, né? A grande maioria dos nossos professores, eles são atuantes na área que ele leciona, né? Isso é um baita diferencial também, é muito bacana de falar sobre isso aqui, né, professor? A gente tem professores das diversas áreas e também de outras carreiras que não são advogados. Então tem promotor, tem juiz, mas claro que a gente tem uma força muito grande nessa prática profissional do advogado. Então tem os professores de cada área, cada um deles leciona na área que tem atuação. Tem o núcleo de prática jurídica, como a gente falou, totalmente direcionado para essa área de atuação. E outro ponto forte que a gente tem é a nossa sala de audiências. Porque o que acontece geralmente em outros cursos? O aluno sai, se forma, vai para a primeira audiência, se depara com uma mesa semelhante à que a gente está aqui e não sabe nem que lado da mesa ele senta. Entendi. E aqui não, a gente tem uma sala específica para o curso de Direito, uma sala de audiência, que são feitas atividades de simulação de audiência. Então, quando o aluno, o egresso, for para uma audiência, ele já vai ter feito isso várias e várias vezes. Então, essa parte prática a gente tem vindo com muita força. É importante até falar das visitas aí, se você quiser comentar também. Legal, foi agora recentemente, né? A gente viabilizou aí para os alunos entrarem dentro de uma unidade penal, puderam perceber como é que funciona, onde o preso fica, como é que é a saída dele para ver a visita, como é que é o contato dele com o advogado. Então, assim, eu acredito que muitos advogados hoje, no Brasil todo, saiam, né, devidamente formados em direito e não tenham essa experiência que os nossos alunos já tiveram a oportunidade. Então, a gente tenta, de todas as formas, inserir o aluno nessa atmosfera tão bacana que é a advocacia.